Pessoal, estamos na quarta aula. Na quarta aula eu vou continuar falando de condicionante, do C, com um pouquinho mais de complexidade. Vou também falar sobre a precedência de instruções, ou seja, eu vou falar sobre em que ordem que o C executa uma fórmula que você coloque. E vou também, vou falar basicamente dessas duas coisas. E vou falar um pouco também do debug que tem dentro do C da Microsoft. Basicamente é isso que vai ter nessa quarta aula. É só isso, só coisa. Estou começando a lançar algumas chamadas short para as aulas assim que elas são lançadas, para ver se vocês assistem. Se por acaso vocês assistirem a aula e quiserem dar um positivo ali, é uma boa, agradeço. Assim eu tenho ideia de quem está assistindo. Se quiserem fazer algum comentário, tanto positivo como negativo, eu estou aberto a ouvir esses comentários. Obrigado, vamos começar a aula. Bom, vamos pegar aquele último programa que nós fizemos e vamos usar uma variável booleana nele. A primeira coisa, nós vamos precisar declarar a variável, nós vamos declarar ela no programa, e aqui no fluxograma, só para entender, nós definimos a variável aqui, nós definimos o valor dela aqui, então nós dizemos que b não zero é igual a b diferente de zero. Depois de a gente definir a variável, a gente faz as contas que devem ser feitas, e aqui nós fazemos um if com ela. Se b não zero for verdadeiro, ou seja, se ela não for zero, ela vai entrar, vai fazer a divisão e vai fazer o resto. Se não, ela vem por essa flecha aqui, só vai escrever a soma, a multiplicação e a subtração. Depois de fazer a divisão, a outra vai e se ajunta aqui. Depois de escrever a soma, a multiplicação e a divisão, ela vem e faz uma nova pergunta. Aqui a gente vem e faz uma nova pergunta. B não zero é verdadeiro? Ou seja, se ela não for zero, você escreve a divisão, a multiplicação aqui, e pega e escreve o verdadeiro e falso aqui. Os dois ramos do programa vão Bom, como você pode observar aqui, é praticamente o mesmo programa que nós fizemos anteriormente, só com algumas pequenas diferenças. A primeira coisa que eu fiz uma definição do que é uma variável underline bool. Eu peguei e defini underline bool como inteiro. Por quê? Porque o C não tem variável booleana, mas outras linguagens, C++, alguns até C tem variável booleana. Então, para esse programa poder ser utilizado, você poder fazer o copy-paste para qualquer outro programa, o que você faz? Você define underline bool para int. Aí no outro, bool, uma variável booleana não é inteiro, é uma variável bool maiúsculo. É só você vir aqui e escrever bool maiúsculo. Não, a variável é boolean, boolean, ou qualquer coisa que você faz. Aqui no caso é int. Então, com essa simples alteração nessa parte do programa, você consegue alterar.
Depois que eu fiz isso, eu peguei e declarei essa variável. Se eu olhar aqui, ó, a variável está declarada. A variável está declarada. Aí eu declarei uma variável chamada b não zero. Aqui no b não zero eu peguei e igualei o valor dela. Como eu estava dizendo antes, você vem aqui, e declara b não, você faz b não zero é igual a b diferente é igual a zero. Aqui você faz o if b não, if b não zero, ou seja, se isso aqui é verdade, né? Se ele é diferente de zero, você pode fazer a divisão sem problema. Em qualquer condição você escreve todos os valores e aqui você põe se b não zero, você escreve a divisão e o resto, porque eles existem, porque b não zero é verdadeiro. Se não, se ele for zero, não vai escrever e não vai fazer nada. E finalmente aqui no programa você executa. Agora eu vou dar uma rápida apresentação para vocês. Bom, vamos executar esse programa primeiro. Primeira variável 5, segunda variável 0. Ele veio, escreveu quais as variáveis, qual é a soma, qual é a diferença, qual é a multiplicação, e escreveu aqui divisão e resto impossíveis, pois dividendo seria zero. Agora vamos executar o mesmo programa, só que vamos colocar o B0. Primeira variável 7, segunda variável 0. Escreveu, soma e diferença ele colocou e ele não escreveu. Eu falei que eu ia fazer uma coisa e fiz outra. Vamos fazer de novo. Primeiro 8 e a segunda 4. 4 não, que dá resto 0, 3. Então, ele leu 8 e 3, a soma deu 11, a diferença deu 3, a multiplicação deu 24, a divisão deu 2 e o resto deu 2. Vocês percebem que ele não se procurou, que ele fez, não deu mensagem que era zero, porque não era, tudo sob controle. Então, esse programa foi tudo sob controle. Agora já que o programinha é um pouquinho maior, a gente pode fazer, vamos fazer a depuração. Vamos executar passo a passo para ver como é que a gente pode usar. Primeiro, tem que parar em algum lugar. Eu quero que pare na primeira instrução aqui. Clica aqui, ficou uma bolinha laranja, sei lá que cor que é essa. Ficou uma bolinha aqui nessa linha, antes da linha que você pretende parar, ficou uma bolinha. Aí você executa ou aqui, ou se você dá F5. Eu vou dar F5. Você vê que ele parou a execução exatamente aqui, na primeira linha. Se eu der F10, ele executa o comando. Primeiro comando, no F10, chaveou para a tela de entrada dos dados. Então eu posso colocar 6. F10, chaveou para a tela para entrada de dados de novo. Eu vou colocar 0. Agora eu vou dando F10, vou fazer aqui para ele ficar um pouquinho mais no meio da tela. F10, calculou a soma, a diferença, a multiplicação. Agora a pergunta é, ele vai entrar
ele vai entrar no... Bom, qual que é a variável B não zero? B não zero é zero, zero é falso. Então ele não vai entrar dentro desse if aqui. F10, ele não entrou no if. Agora ele escreveu soma, diferença, multiplicação. B não zero é zero. É só você ver aqui embaixo. Aqui embaixo você tem todas as variáveis declaradas, qual é o valor. Se você não quiser ver isso, você é só encostar o cursor aqui que ele dá o valor. Tá? Div 6. B é 0. A é 6. B é 0. Então você consegue, ele vai executando passo a passo e ele vai alterando os valores passo a passo. E agora, se você der F5, vamos olhar como é que ficou a tela do console de depuração. Deu só a soma, diferença e multiplicação e não deu os outros valores devido ao fato do B ser 0. Vamos executar de novo passo a passo. F5. Eu não preciso ficar executando passo a passo, então eu vou até ao primeiro if parado. F5, 6, 8, 6, tá bom? Aí ele veio até o primeiro coisa. Qual que é a soma? Eu posso vir aqui, nessa janela aqui embaixo, e ver. Soma é 12. Qual que é a soma é 12. Qual que é a subtração? Subtração. Diferença, né? A diferença é 0. Ó, aqui dá para ver aqui. A multiplicação é 36, 6 vezes 6, 36 e assim vai por dentro. Ele vai entrar ou não vai entrar? B não zero é 1, então é verdadeiro. Só para vocês saberem, para uma variável booleana, 0 é falso, 1 é verdadeiro. Então, F10, ele entrou dentro do if. F10, saiu do if, escreveu o que tinha que escrever. Vai entrar ou não vai entrar? Bom, ele já entrou. A gente sabe que B não zero é 1. Dá para olhar aqui ou botar o cursor para ver mais rápido. F10 entrou. Vai entrar no else? Não entra no else. E agora a gente pode vir aqui no console de depuração e ver que ele, duas variáveis 6, ele soma 12, diferença 0, multiplicação 36, divisão deu 1 e o resto for 0. Basicamente fizemos a depuração. Não sei se é bom. Ok, pessoal. Então, até a próxima aula. Bom, pessoal, em algumas situações a gente precisa agregar muitas instruções, tanto as instruções aritméticas como de comparação, ou como instruções booleanas, juntos na mesma linha. Na mesma linha é mais difícil ser obrigado, você poderia colocar em mais que uma linha para ficar mais lógico, mas muitas vezes você recebe também um programa feito por outra pessoa que tem uma instrução complicada e você tem que entender que conta essa pessoa quis fazer. Para você conseguir entender isso, a gente tem que entender como é que o C faz as contas. Bom, o C tem uma tabela de precedência para dizer o que ele faz primeiro e o que ele faz depois. Essa tabela de precedência está aqui, eu estou mostrando no mouse onde ela está. Então,
primeiro, multiplicação, divisão e resto. Bom, o que significa? Essas instruções são feitas no mesmo nível de precedência. Então ele pega na linha e faz primeiro a que tiver à esquerda, depois as que estiverem à direita. É só isso que ele faz. Somar e subtrair, comparar. Primeiro ele faz o menor, depois ele faz o menor ou igual, depois ele faz o maior ou igual e depois ele faz o maior. Depois ele faz o igual, dois iguais juntos é um igual, daí ele faz o diferente, depois ele faz o AND e aqui ele faz o OR. É exatamente desse jeito que ele faz. Agora, digamos que a gente tem, eu fiz aqui uma instrução mais ou menos complicada e vamos colocar parênteses para te entender o que ele faz primeiro. Primeiro ele faz vezes, dividir e resto, da esquerda para a direita. Vezes, da esquerda para a direita. Dividir, da esquerda para a direita. Então, acabou vezes, acabou dividir, acabou. Depois ele faz soma e subtração. Soma da esquerda para a direita e subtração. Tem uma soma aqui nesse lado da coisa, soma. Acabaram as somas e subtrações. Agora tem as comparações. Primeiro ele faz a comparação de diferença, o maior ou igual. Da esquerda para a direita, essa aqui. E depois ele faz esse menor aqui, que está mais à direita. Pronto, a ordem que é feita essas instruções, vezes, depois a soma, o A mais esses dois multiplicados, depois a subtração, aqui faz a divisão e depois o vezes, depois a soma, depois esse maior aqui, ele tem mais precedência do que esse E, aí ele faz o maior aqui, aí ele faz o menor que aqui, que tem a mesma precedência que o maior, mas está mais à direita, e por último ele faz esse E comercial. Toda essa conta aqui é feita de um lado, isso aqui é feito do outro, e esse AND aqui vê se as duas são verdadeiras para responder se é true ou false aqui no Xbol. Ok? É assim que são feitas as contas. Por que está pintado de preto essas instruções aqui? Porque são instruções que eu não contei como funcionam ainda, então eu prefiro deixar escondido para não gerar confusão. Legal, obrigado pessoal. Estamos terminando a aula. Até a próxima.